Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando. Estamos aqui em mais um dia, né, no nosso sexto dia de expansão de consciência. Estamos aguardando a Alessandra Oliveira aqui, que vai estar falando conosco sobre expansão, né, sobre como, né, a nossa vida pode ser melhor, dando toda a sua, né, falando sobre a sua experiência, né, de expansão, que é o mais lindo dentro desse processo, né? O que é a expansão? Como entendemos a expansão? E é o que a Alessandra vai estar trazendo para a gente. Aí que eu já estou colocando ela aqui. Oi, Alessandra, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. E falar Maria Lúcia aqui, seja bem-vinda, Maria Lúcia, e todas as minhas queridonas aí que estão entrando, pessoal. Então, minha querida, vamos falar de expansão, né, Alessandra? Queria que tu me Vamos, contasse, né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas quando a gente começa a falar sobre como foi o nosso processo de expansão, né? Nada mais lindo da gente saber, né? Como é o nosso processo de expansão, né? E como foi para você expandir a tua consciência, né? E o que que sim, foi, o que que aconteceu, né? Como é que tu sentiu que tu estava expandindo? Acho que é umas coisas legais as pessoas saberem, porque podem estar sim, passando por esse mesmo processo e não sabem, né? é verdade. Ah, às vezes a Ó, gente vem numa caminhada, boa noite, né, todos, né, boa meu nome é noite ao Alessandra, Lucas, tá aí, bem-vinda, ó, Sinária, Maria Lúcia, e ó, boa noite, ó, boa noite. Maria Lúcia. Então, eu venho no processo de sempre, desde pequena, desde criança, num processo de aquelas perguntas, né? Ai, por que, que eu estou aqui? O que, que eu vim fazer nesse mundo? Eu sempre me questionei muito, assim, sempre lia livros de psicologia, livros de espiritismo, para tentar entender por que, que certas coisas aconteciam com as pessoas ou comigo mesma. Então, eu sempre tive uns questionamentos assim, né? Não sei se é uma coisa que todos pensam, mas eu já me sentia diferente, assim, meio observando o mundo à volta. O porquê que certas coisas aconteciam com certas pessoas, por que pessoas nasciam com uma deficiência, por que coisas assim, às vezes pequenas ou coisas mais assim impactantes, né? Então eu sempre pensava isso e o porquê das coisas. Desde muito cedo eu fui por esse caminho, tanto da psicologia, que eu sempre gostei muito, e do espiritismo, para tentar entender, lendo livros de doutrina espírita, romances espíritas, sempre, eu acho que tem que ser, porque é por aí, porque tem coisas assim que a gente não consegue explicar pelo raciocínio lógico das coisas. E muito eu sempre tentei pesquisar e ver nesse sentido mais das respostas no mundo espiritual, assim, né, de karma, de causa e efeito, das leis universais, que eu acredito que tudo tem um porquê nesse mundo, nada acontece por acaso, e que às vezes é meio chocante dizer, né, cada um tá nasceu na família que precisava, teve as dificuldades que precisava e tem algum motivo para que isso aconteça. E às vezes, mas isso aí é muito, né, fatalista. Mas não, a gente sempre pode, eu acredito que o destino tem uma linha, mas a gente tem o livre-arbítrio de poder, é que é difícil, acho que geralmente a gente vai por aquela linha mesmo do destino da gente, mas é possível transpor alguns caminhos já meio que definidos da vida da gente quando a gente encarnou na Terra, né, que é um planeta de provas e expiações que a gente, né, se a gente fosse santo, não estaríamos aqui. Então a gente tem algum motivo, alguma missão, alguma coisa a cumprir, alguma coisa a aprender, alguma coisa a ensinar, resgatar. Então esse foi o início da minha descoberta. E levou muitos anos, porque nos últimos 3 que eu meio que me alinhei, nos últimos meses que eu acho que cheguei assim a um nível mais ou menos bom, ou que agora eu sei que eu estou no meu caminho certo de
de despertando a minha consciência. Até então era uma caminhada meio assim, tateando, não tinha bem certeza, ficava receosa, ai, como é que eu sempre tentei meio que ir por outros caminhos, meio que negando um pouco da espiritualidade, ou fazia as coisas, certas práticas, quando o sapato apertava mesmo, quando eu sentia que agora não tem escapar, agora eu vou ter que fazer alguma coisa energética, dar uma melhorada, porque eu tô mal. E assim foi os últimos 3 anos assim, da minha vida, que eu vi que eu precisava mesmo entrar nesse caminho, não sabia às vezes muito por onde, mas as pessoas foram aparecendo, as coisas foram surgindo, e hoje eu me sinto bem, assim, consigo estar no meu eu, né, e bem, feliz e tranquila, assim, em paz, fazendo o que eu gosto, né, e ajudando outras pessoas também, porque esse é o meu, acho que a minha missão é essa, né, e eu fico feliz quando as coisas dão certo, eu posso ajudar de alguma forma a pessoa a se ajudar também, não só eu, né? Então eu sempre tento dar essa assistência para as pessoas depois de algum atendimento, alguma palavra, algum incentivo, algum norte para a pessoa seguir também, se cuidando também, que eu vejo que muitas pessoas que sofrem, assim, obsessores, são as pessoas que mais me procuram para jogar carta, ou apometria, ou mesa radiante, são pessoas médiums que não se cuidam, que não se tratam, que não fazem alguma coisa por si. Então eu vejo isso, que as pessoas que mais, eu tomo 3 remédios para depressão, eu tenho pânico, eu tenho isso e aquilo, que o fundo das questões, claro, são emocionais, né, mas também espirituais e energéticas. Isso eu vejo muito, eu sempre acredito nisso. E você faz bastante apometria, né? Nós estávamos agora há pouco numa supervisão de apometria. Eu estava fazendo. Eu adoro. Eu acho que é uma das técnicas que eu mais gosto, quando eu sei que a pessoa... Hoje eu mostrei o protocolo do protocolo 2, que eu acho que tu não exercitou. Hoje as gurias enlouqueceram. Depois pergunta para assinar. Ela já me falou que aconteceu alguma coisa. Depois eu vou assistir a gravação da aula. Sim, gente. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque a apometria, né, ou qualquer técnica, né, espiritual ou energética que seja, gente, ela traz uma expansão de leveza, uma expansão que às vezes a pessoa ela está tão aprisionada dentro dos seus próprios sentimentos, emoções, né? E não consegue ver, não consegue se perceber, né? E essas técnicas vêm para isso, né? Para a pessoa como se tirasse aquele véu dos olhos da pessoa, né, Alessandra? Com certeza. Eu acho que a apometria, barras de axis também, né? Quem não conhece, tiver a oportunidade de fazer uma sessão de barras de axis, é muito libertador. Foi o reiki também, eu comecei com reiki, mas barras de axis deu uma guinada assim na minha vida, eu senti que eu comecei a minha expansão com as barras de axis, né? E a apometria veio para fechar isso. Acho que a minha pineal ainda tinha certos bloqueios que me começaram a desbloquear a minha glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, que é da espiritualidade. Então, depois da apometria, assim, e quanto mais acho que eu faço para os outros, eu também recebo, e eu sinto assim que eu estou mais energizada, com a minha frequência maior. Eu sempre olho a minha frequência na mesa radiônica, no reloginho ali, vendo todos os dias. Se eu sentir alguma coisa, se eu tiver algum abalo emocional, alguma tristeza, eu já corro ali. Se tiver abaixo de 75, 80, eu já faço alguma coisa na radiônica para mim, que eu já vejo que está caindo. Mas assim, geralmente está quase 100% ou 100%. Ultimamente, assim, eu estou muito bem, graças à apometria radiônica, todos os cuidados que a gente que trata com os outros, que é terapeuta, tem que ter também de se cuidar. Então, eu estou sempre tentando ficar na maior
vibe É o que eu possível. sempre digo, né? A gente precisa começar pela gente, né? A expansão começa em mim, né? O trato, o Sim, autocuidado começa em mim, né? Se eu não sou capaz de me cuidar, como é que eu vou ter capacidade de cuidar de qualquer coisa ou qualquer pessoa? É aquela coisa, né, Alessandra, de dizer sim para o outro e dizer não para si mesmo, né? Ontem mesmo sim, eu acabei cancelando a supervisão, por quê? Porque eu disse sim para mim, gente, sim, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, né? Então a gente tem que também ter noção do nosso sentir. Então, isso é sim. importante. Né? O noção de quem eu sou e o que eu posso sentir. Expandir a consciência também é se conectar com essa verdade, se conectar com o teu campo, com as tuas É, emoções, com os teus sentimentos, né? eu até estava dando uma pesquisada aqui sobre alguns passos para expandir a consciência, né? Alguma coisa para trazer, claro, além das barras de axis, do Ho oponopono, da meditação, da concentração, de a gente se ancorar com os nossos mestres, né? Com os nossos guias, nossos arcanjos, saber quem é o nosso guia, quem é o nosso mestre, isso aí também, esse ancoramento também facilita e fortifica a gente muito, né? Essa ativação da glândula pineal, que com as barras e a apometria me elevaram, me desbloquearam assim, a minha mediunidade. Então, alguns passos, assim, é encontrar o seu verdadeiro eu, né? O que te dá felicidade, o que te dá prazer na vida, é uma forma de expandir a consciência, fazer o que se gosta. E quando a gente não está feliz, não, tem alguma profissão, alguma coisa que a gente não gosta, já também não é legal, e isso aí é uma forma também de expandir a consciência, né? Observar a nossa vida, nossas experiências, então, observar e refletir. Tem a ver também com a meditação, né? Olhar para dentro da gente mesmo, né? Não só para fora, porque a felicidade não é uma coisa assim que está fora, que claro, tem muitas, as coisas materiais são importantes, né, da nossa sobrevivência, né, mas o nosso eu tem que estar em paz, tem que estar bem, a gente tem que estar bem, olhando para, a gente tem que conseguir ficar sozinha, se sentindo bem, como se estivesse acompanhada da gente mesmo. Isso também é uma forma de começar a expandir a nossa consciência. Com certeza, com certeza. A Sinara te fez uma pergunta aqui, ó. Todas Não essas enxerga. ferramentas e técnicas que tu conheceu, né, como cliente, né, tu acredita que te ajudaram a expandir a consciência? Com certeza. Foi um início, assim, eu fazia japamalas, e aí fui numa feira holística, conheci a pessoa que me deu barras de axis, que foi a minha instrutora, né? E aí eu vinha num estado meio, assim, de ansiedade, não estava feliz, assim, com o que eu estava fazendo, só trabalhava aquela coisa, assim, vivendo meio que por viver. Mas aí eu tive, né, uma passagem complicada, perdi um familiar, e isso me fez me desesperar mesmo, me desestruturou, por mais, assim, espiritualista que eu seja, na época foi uma passagem, assim, no familiar muito querido, e isso aí me desestabilizou muito. E foram as barras, né, eu fiz uma sessão de barras e aquilo ali me deu uma paz, me deu uma tranquilidade, eu estava muito revoltada, eu não estava aceitando de jeito nenhum por que aquilo tinha acontecido, né, qual era o motivo, por mais que eu soubesse, a verdade, no meu íntimo, no meu sentimento era de revolta, então Barras me deu uma paz que eu não consegui encontrar, né, eu ia no psicólogo, eu fui no psiquiatra, tudo assim, nada, eu tomava algum remédio, às vezes até estava já preto um tempo, mas não adiantava, assim, no meu íntimo aquilo mascarava e eu também não me conformava com aquilo, né? Então eu disse, não, tem que ter uma outra solução para isso. E aí parece que se alinhou o universo, que eu comecei nessa caminhada dos japamalas, e aí comecei a ir em feiras holísticas e conhecer as pessoas que me propiciaram caminhar, trilhar essa caminhada. Com certeza foi um divisor de águas na minha vida, faz uns 3 anos que esse processo começou, e dali fui indo, também cheguei a ti, né, também já te conheci nesse mesmo evento que eu fui, Sim. mas não, a gente não se aproximou tanto, foi mais depois, né,
que eu também, eu comecei, mas também meio que eu sentia que faltava alguma coisa que eu acho que foi a apometria, a mesa radiônica eu trabalhava assim, mas não era, eu não tinha toda essa firmeza, eu até já atendi, mas eu sentia que faltava um embasamento teórico, um protocolo, alguma coisa assim que me permitisse estar mais segura. E eu não estava com a minha pineal desbloqueada, né? Então, e com isso, os registros acásticos, eu com certeza foi dali que eu senti aquela, parece assim que acoplou tudo, parece que os guias todos vieram e me impulsionaram para o meu caminho mesmo, que daí eu disse, não, é isso que eu gosto, e eu sou apaixonada pela apometria e pela radiônica também, pela mesa, pela radiestesia como um todo, assim, é um tratamento que eu olha, 100% das pessoas não existiu quem não melhorasse. Claro, eu sempre dou, assim, algumas dicas, uns pós-cuidados que a pessoa tem que ter para ela se ajudar. Mas é uma coisa tão imediata e assim, parece milagrosa que as pessoas realmente depois me relatam que eu estava no fundo do poço, eu estava mal, eu pensava até em tirar minha vida, e tu resgatou minha vida, mas na verdade, né, é através de mim, mas são os mentores, os guias, todo o ancoramento que se faz com muita fé, com muita certeza, seguindo todos os passos que as pessoas melhoram. Então, existe uma egrégora, né, não é a gente que faz só o milagre, claro, nós somos um instrumento que, né, as pessoas chegaram até nós, então eu sou muito grata a isso, eu tenho muita gratidão quando uma pessoa é a melhor paga, quando eu sei que uma pessoa melhorou e está se cuidando, às vezes até começa também esse caminho da espiritualidade, que geralmente as pessoas que têm esses desequilíbrios energéticos, se deixarem em algum momento esses obsessores entrar na sua frequência, no seu campo, e às vezes são médiums também, e não tratados ou não desenvolvidos, talvez, e as pessoas acabam melhorando ou procurando sempre, ou serem tratadas, ter alguém para cuidar delas, ou elas também trilhando o seu próprio caminho. Eu vejo isso. A Vera perguntou o que são barra de axis. Gente, barra de axis, né? Eu sou facilitadora dessa técnica. É uma técnica de expansão da consciência, tá? Então, através de 32 pontos na cabeça, a pessoa vai fazendo o processo, né? E a partir desses, né? É um protocolo que você vai fazendo, e aquilo ali vai o quê? Vai removendo, vai apagando dores emocionais, traumas, né? Coisas que a pessoa às vezes não consegue nem explicar que sente, né, Alessandra? Às vezes coisas, nossa, são crenças, sentimentos, emoções. Então, barra de axis tem essa propriedade. Ele expande a consciência, tira você dessa noção de escassez, que muitas vezes a pessoa está impregnada nessa escassez e não consegue agir, aprisionada dentro disso, né? Então, é muito importante. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente deixa de ficar aprisionada a alguma coisa ou alguma situação. Não, então, é uma libertação, né? Já que se liberta, né? É o início, né? Claro. Às vezes precisa fazer mais de uma sessão, né? Essa limpeza. E o registro que a Alessandra falou, né? Que eu também sou facilitadora dessa técnica, ela olha para isso e você acaba tendo uma clareza, acaba tendo um entendimento tão profundo que vira a chave, né, Alessandra? Vira a chave. Virou alguma chave. Foi o que me virou a chave, que era a minha outras lives eu já contei, né? Eu tinha esse desentendimento com o meu filho mais novo e eu sentia assim, como é? Eu não, às vezes eu fiquei assim, como é que eu vou atender as pessoas? Como é que eu vou tratar das pessoas se eu tenho esse sentimento, essa mágoa, essa coisa que não consigo resolver, eu não sei como que eu vou resolver. E eu não queria chegar ao fim da minha encarnação, que a gente nunca sabe, né? A gente está aqui hoje, daqui a pouco já não está, ainda mais agora. Então tu começa a pensar muito essas coisas. E no registro eu vi muita coisa, eu entendi, e aquele emaranhado de sentimentos que eu sabia, que eu sentia que tinha alguma coisa estranha entre nós, né? Mas eu não sabia o que, nem como chegar a
saber como, o que aconteceu, por que isso aconteceu. E depois que eu enxerguei, houve a minha virada de chave, daí foi o que virou a chave mesmo, e aí parece assim que era o que faltava para a minha mediunidade, para a minha espiritualidade vir toda, foi os registros acásticos. Daí eu senti segurança para as outras terapias, assim, eu me senti forte, me senti capaz, até então eu tinha assim, né, como é que eu vou tratar os outros se eu também tenho um problema desses, eu não me sinto confortável nisso. E aí foi o que eu aconselho as pessoas, pelo menos uma vez na vida, fazer registros acásticos, que são o acesso à nossa caixinha, né? A nossa caixinha das nossas vidas passadas, o porquê que hoje acontece certas coisas que a gente não entende na família da gente, o porquê que, né, não se dá um com o outro, ou antipatias, ou perseguições. Então, fazendo o registro e acessando isso, a gente tem clareza e entendimento do porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente nasceu nessa família, porquê que eu tive um filho que eu me dava muito bem, o outro não tanto. Então, isso aí, assim, foi um desemaranhado de sentimentos que aí eu vi com clareza o porquê das coisas e para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, foi esse dia que eu fiz os registros, assim, foi muito expansivo. Acho que aí eu entendi o porquê, porque até então, mas por que isso? Eu sou uma pessoa... A gente sempre se acha a pessoa legal, né? Eu sou uma pessoa tão legal, me dou com todo mundo e não consigo me dar bem, né? Com o meu filho, que é o meu sangue, a minha carne, por que isso? E aí eu entendi, então eu aconselho. Ganesha aqui é espiritualidade? É ele? Olha o que ele descreveu aqui, ó, que legal. Me trouxe milhares de novas ideias, criações, atitudes novas, abriu caminhos para oportunidades e possibilidades, né? É o teu filho, não é? Que ele botou isso aqui? Não é ele? Não, é o namorado. É o namorado. O namorado. Que botou, eu não sei, ele tá aqui perto, mas a nossa relação mudou muito com o meu. Eu e ele, assim, naquele dia eu cheguei em casa e eu sei que ele é um pouco meio descrente, meio assim, ateu, aquelas coisas assim, só acredita meio que na ciência, mas eu contei para ele, isso. Tu pode não acreditar, mas eu tenho plena certeza que esses fatos aconteceram em várias vidas da gente, e ele mudou comigo, eu sinto assim, teve uma mudança para melhor, a gente começou a se entender, que a gente que não tinha jeito a gente não se entendia, um dizia uma coisa, outro dizia a outra, era sempre aquela rusga, né, aquela coisa assim e aí ficou tudo tranquilo, assim, entre nós, ficou assim uma paz, uma tranquilidade, um entendimento, a gente se consegue conversar, que antes não, antes era um falou uma coisa, outro falou outra, deu, já era um para cada lado, ou não dava certo, briga, desentendimento, e aí hoje a gente consegue se entender bem melhor, agora não tenho assim uma coisa assim, ai meu Deus, assim, não, tá tudo tranquilo, então eu acho que isso aí fez parte do meu processo, e da minha expansão, né? Eu acredito muito, né? Tu vê, foi bem no dia, gente, que aconteceu isso no aniversário dele, como a Alessandra falou, né? Eu me lembro que eu chamei, eu disse, vem, Alessandra, vem. E mas é o aniversário dele. Eu disse, foi o dia todo. Foi. O maior presente que você pode dar para ele é você. E para mim. Foi para mim, olha. Bem, né? Acho que foi isso que eu disse, mais ou menos. Foi, mas eu disse assim, eu vou, mas será que o que vai aparecer, que vai dar certo? Será que eu vou ficar apavorada com o que eu vou ver? Porque eu sabia que só podia ser alguma coisa assim meio... Mas não, eu fiquei assim, tranquila, fiquei bem, não fiquei assim, meu Deus, que desgraça, tragédia que foi a nossa vida. Não, eu entendi que bom que, né, não foi lá no fim da vida ou lá na outra encarnação que eu consegui acessar isso, ver isso, né? Ainda deu tempo, isso aqui que é o melhor, deu tempo para a gente viver bem ainda nessa vida.
E aí não repetir esses padrões que aí daqui a pouco a gente morre, aí reencarna tudo de novo e volta e vem e nunca se livra daquele padrão repetitivo, vai repetindo as coisas, né? Só mudam os papéis, aí quem era filho passa a ser mãe, então, né, eu acredito nisso. Então, agora não tem mais aquela coisa kármica ruim, né? Então, agora a gente se libertou de qualquer São função escolhas, nesse aí. né? Agora são escolhas, né? Não tem mais, assim, nada ruim que nos ligue, assim, aquele ranço. Nós tínhamos um ranço um do outro. Era Sim, com terrível. certeza. Gente, todas as terapias, né? Perguntando aqui por constelação familiar, todas as terapias elas são incríveis, gente. A constelação familiar ela trabalha com o campo morfogenético da pessoa, ela trabalha a questão de ancestralidade e as coisas que estão desorganizadas no campo da pessoa, tá? Então é importante a gente entender esse processo, é importante a gente entender todas as curas, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão com o campo desalinhado, né? Estão com o campo desalinhado, e aí precisa organizar esse campo para poder ter paz, para cada ancestral se honrar, honrar o outro e ter se verem, se perceberem dentro desse campo, né? Então, a constelação familiar ela traz uma ordem, né? E a partir dessa ordem acaba as pessoas né, sabendo e percebendo melhor tudo isso, né? E começando a ter mais Com paz de certeza. espírito também, né? A Vanusa está perguntando se tem uma sugestão de meditação. Gente. Olha, não, a meditação é uma coisa assim que é a ausência de pensamento, é uma coisa complicada, né? Quando eu tento assim, é através do Ho Oponopono, né? Eu pego o Japamala e vou ali mantrando e me concentrando, porque às vezes a gente concentrar, a gente tem essa ideia de concentração e meditação, mas tem uma diferença, né? A meditação mesmo é a ausência de pensamento, é uma técnica que não é tão fácil atingir, né? É um estado de consciência que não é tão fácil atingir. O que eu faço, o que eu consigo fazer é através do Ho Oponopono, Japamala, algum outro mantra, ou eu coloco um hertz, né? Aquele equilíbrio dos chakras, e fico ali meditando, tentando meditar, ou tentar focar num pensamento só, ou tentar acalmar a mente o máximo, mas realmente não é fácil acalmar a mente da gente. Sempre a gente tenta dar uma escapada e acaba meio que se distraindo. Não é fácil. É uma questão de praticar mesmo, praticar muito, né? E na correria, às vezes, a gente não consegue, mas cabe a tentativa, né? Para a gente olhar para dentro de si, é muito válido, é muito bom, assim. Então, quando a gente estando em paz com a gente mesmo, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Então, ainda mais agora que, né, não se tem muito, assim, como fugir, né? Antigamente a gente fugia, ia numa festa, num bar, botava agora nesse momento da vida da gente, de pandemia, as pessoas que não conviviam com elas mesmas, que não conseguiam nem se suportar, tiveram que voltar para dentro de si e olhar para dentro de si. Isso aí, às vezes, é assustador, né? Tem muita gente desesperada, com ansiedade, com pânico, ficando completamente fora de si, porque nunca olhava para dentro de si. Então, vivia uma vida externa, né? Para o exterior. Mas o interior é que precisava ser olhado, né? E ser cuidado também. Então, eu vejo muito por esse lado. Né, pessoal? Não, com certeza. O telefone, Vera, da Alessandra está aqui, né? Anota, depois manda um WhatsApp para ela aí, né? Ou também nas redes sociais. Como é que tu tá nas tuas redes sociais, Alessandra? No Instagram é @Alessandra_Afrodite. E no Facebook é Afrodite Terapias Integrativas. Tá. Pessoal, É bem fácil de achar.
Com certeza, tá? É, Então, assim, Vera, depois chama, conversa, porque é com essa coisa, investimento é cada um, né? Isso é particular, tem que ter conversado, até porque tem várias, né, várias coisas ali que podem ser feitas, na verdade. é, Então, sim, você chama a Alessandra e pergunta, pode né, chamar. conta um pouquinho da tua história, né? Daí ela vai ver o que É, que são as o melhores que técnicas seria e bom? É, eu e faço uma mais adequadas. avaliação, é, é bom, a gente tem que se cuidar, né? Eu vejo as pessoas, ai, mas, né, não é um gasto, é um investimento. É que nem quando a Sim, gente, né, faz a unha, ou pinta o cabelo, ou come alguma coisa diferente, às vezes dá uma economizadinha ali e se fortalece, porque se a gente não tiver bem, nada tem graça. O cabelo não tem graça, a unha não tem graça, nem comprar uma roupa, não se tem, não se tá feliz, se não se tá bem consigo, em paz, se tá triste, deprimido, aí não é legal, a gente não tá, a gente tem que cuidar do nosso espírito, da nossa energia, para que ela fique positiva, assim, no máximo, e sempre se cuidando, é orar e vigiar, né, um outro passo da expansão da consciência que a gente tem que, né, observar, refletir, orar e vigiar, e sempre tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Não adianta a gente mascarar, às vezes a pessoa, eu vou tomar um remédio, isso aí vai passar, só que são máscaras, né? É um mascaramento, é um amortecimento, aquilo ali não vai te curar, não tem cura, aquilo ali é só tu amortece aquela tua dor, né? E aí aquela tua dor tem que ser tratada, tem que ser vista, o porquê daquilo, né? E muitas vezes a vida, o mundo espiritual está influenciando naquela pessoa. Apesar que a pessoa, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui triste, sempre fui. Hoje eu ouvi, né? Eu jogo carta, tarô. Então, eu desde a minha tenra infância eu sou uma pessoa triste, né, de chorar, de não achar graça em nada. A pessoa vai crescendo, aí vai no psicólogo, daí toma um remédio, ou tenta ser. Mas só que agora chegou um ponto da humanidade, assim, toda essa função que as pessoas estão procurando muito. Eu acho que a maioria dos terapeutas está com bastante. Hoje foi um dia bem intenso para mim, graças a Deus. Muitas pessoas, assim, de tu ligar o celular em pessoas que tu nunca viu na vida, que alguém indicou, te vira em algum lugar, e procurando, né, ajuda. Eu me ajuda, por favor, que eu não aguento mais. Então para mim não tem sábado nem domingo. Então amanhã eu já tenho pessoas para atender, tudo, e eu estou sempre disposta, porque eu gosto, né? A gente gosta, não é trabalho, é uma. A gente fica feliz de poder ajudar, como a gente foi ajudado, como eu fui ajudada, poder ajudar a uma com outra pessoa. certeza. Que é Então, importantíssimo, né, Alessandra? E é importante, gente, a gente entender que não precisa ter dor. Isso não é, precisa ser dolorido, né? Essa dor que a gente sofre, que a gente fica aí remoendo sem entender, tudo isso pode ser resolvido, tudo né? tem jeito. Tudo tem jeito, o registro traz presença a isso, traz presença, né, de que você, né, você enquanto um ser infinito e tem vidas passadas, muitas coisas estão ressoando nessa vida. Né? Esse é um papo quântico, né? Eu digo assim, a gente É, sabe que tem vidas passadas, a gente sabe que, né? Eu atendo muita gente também, né, Alessandra? A gente sim, atende e às vezes as pessoas chegam assim, nossa, mas assim, ó, eu tenho um casamento maravilhoso, meu marido é maravilhoso, meu filho é maravilhoso, minha casa é maravilhosa, eu tenho o emprego dos meus sonhos e não sou feliz. Gente, aí você vai me dizer que isso é dessa vida, né? é, Para tudo seria perfeito para aquela pessoa e ela não se sente feliz. E aí a gente vai fazer um registro, vai fazer uma apometria, tem espírito obsessor, tem, né, ligação de ressonância com vidas passadas, de não merecimento, de não se sentir merecedor das coisas que tem. Então, olha quanta coisa às vezes a pessoa perde, né, de sentir aquilo em plenitude e felicidade mesmo, porque ela está conectada com uma energia desqualificada. Então, é muito, é, muito importante a gente olhar para isso, entender isso, né, Alessandra? E sim, perceber, né, o que está me tirando a minha humanidade, né? O que está me tirando a minha felicidade, a minha alegria? A alegria é, divina é tudo, gente. sim, a alegria divina.
É uma Alegria ferramenta. divina que está na mesa, ó. A Verônica, seja bem-vinda, Verônica. Ah, Então, gente, bem-vinda. alegria divina, gente. Quando a gente É. restaura a nossa alegria divina, quando a gente faz. E outra coisa que eu queria falar, bem ligeirinho, a Alessandra já te devolvo a palavra, é do mundo invisível, gente. Eu tenho falado isso direto com as pessoas, tá? Às vezes a pessoa dá uma melhorada, daqui a pouco cai tudo de novo, né? O mundo desmorona, né? Porque assim, ó, o mundo estava desmoronado. Aí a pessoa começou um tratamento. Aí o que acontece? Aí ela melhora, né? Um pouco. Aí o que acontece? O mundo desmorona de novo, aí ela para de ter fé no processo. O que Sim. acontece, gente? O mundo invisível continua agindo, gente. Aham, é O mundo verdade. invisível. Às vezes o caos precisa acontecer, tá? Acontecer para quê? Para que a ordem divina volte. Então, a expansão da consciência também está ligado, gente, a entender esse processo. Esse processo que ele não é um processo fácil, mas ao mesmo tempo ele é um processo contínuo, né, de entendimento. Né, que se eu estou aqui, né, eu estou aqui. Ah, pois é, não, isso eu nunca escutei isso, mas eu vejo. Se a pessoa não conseguiu o resultado que ela quer, ela acha que não dá certo. É. Então, o que acontece? Na primeiro Gente, dá abalo já certo. desiste, né? Ah, perde a fé. Perde a Perde a fé. fé. Então, gente, é a fé decidida. E é isso que eu digo: o mundo invisível continua trabalhando, embora você não perceba, embora você não esteja vendo nada acontecendo, o mundo invisível continua trabalhando. É. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que a gente não tem noção. A gente não tem noção. E aí, quando a gente começa a ver. Outra coisa que é interessante, né, Alessandra? A gente falar um pouquinho dos pontos cegos, né? Ponto cego de cada um. Acho que tá importante a gente trazer presença disso, né? Sim, Como é que sim. você. Pode Como é falar. que você. Como é que você vê os pontos cegos nos teus clientes? Como é que você tem orientado eles em relação a essa expansão? Eu sempre digo assim, olha, eu sou terapeuta, mas assim, tu tens que fazer a tua parte também, né? Não adianta você, qualquer coisa, ai, me socorre, pelo amor de Deus, tô mal, não sei. A gente também tem que olhar para dentro de si e fazer a sua parte, né? Então, tem pessoas assim que tudo todo, tô ruim, domingo, não sei o quê. Então, a pessoa tem que ter esse discernimento que ela também tem que ter força para se erguer, para fazer o que tem que fazer também, não deixar tudo nas mãos dos outros, porque senão vira assim uma relação meio, sei lá, vampirizadora, ou alguma coisa assim, né? Não sei se é isso que tu quis dizer do ponto cego, que a pessoa não, que é, né, um ponto cego assim do carro, a gente vê, que não enxerga, né? Então não é, então a gente faz um trabalho para elevar a frequência da pessoa, energético, espiritual, tudo, mas a pessoa também tem que se vigiar, né? Ver o que são os gatilhos que daqui a pouco aquele sentimento, aquelas emoções ruins baixam a frequência dela e ela volta lá para baixo, cai num buraco de novo e vive assim, né? Para assim, oscilando sempre, não tem uma qualquer coisinha abala a pessoa e a pessoa já perde o rumo, já se desespera. Então, todo mundo que está aqui já teve isso, mas a gente começa a entender que a gente tem que ter um autocuidado consigo mesmo, com a sua espiritualidade. Não é só deixar na mão dos outros, porque senão fica tipo uma coisa de. Não é herói a palavra, é. Como é que a gente diz quando tem assim. Ai, como é que é a palavra? Agora esqueci. Não é herói, não é mártir também, é aquela pessoa que tu idealiza lá um deus, né? Criar uns deuses, os falsos profetas, ou esse tipo de coisa. Então, a gente também é um ser humano, a gente não é um ser diferente que é terapeuta, ou que é mais vidente, ou que tem uma mediunidade. A gente também, todo mundo pode expandir sua consciência, né? E melhorar sua vida, não tem por que ficar com esses problemas, com essa dor, uma vida toda. E tem gente que passa a vida, né, que está vivendo por viver, fazendo peso na terra. Eu sempre fui assim, eu não consigo,
Eu tomo. Hoje eu falei com uma pessoa, eu tomava 16 remédios por dia para depressão. Eu disse, mas não tem como uma pessoa ficar bem tomando 16 remédios, assim, e eu acho engraçado que as pessoas não dá aquele estalo, né? Parece que a pessoa fica ali, tá, eu tô tomando. Não, será que não tem uma outra alternativa, pensar uma outra realidade que pudesse, né, melhorar? Eu acredito muito em florais, né? Principalmente floral Saint-Germain, eu acho muito válido, então é uma coisa que eu tomo, que é uma coisa que eu me sinto bem, quando acaba um eu vou lá e faço outro. Eu acho que isso aí também é um autocuidado, né? Não é só, mas às vezes o emocional da gente se abala um pouco por causa desse momento também de muitas perdas, também perdi familiares, amigos, pessoas queridas, assim, da convivência, que de uma hora para outra partiram, e às vezes a gente, meu Deus, né, que coisa, a gente fica meio assim, que poderia ser qualquer um, né, da nossa família, ou a gente mesmo, então eu tomo um floral, porque eu acho que também ajuda o emocional, ao equilíbrio emocional, então eu receito, eu prescrevo para as pessoas que eu vejo que precisam de um up, assim, para o dia a dia. Eu disse, não, tu tem que tomar um floral que vai te fazer bem, que tu vai ficar o máximo de tempo sem precisar fazer uma apometria, uma mesa radiônica, e a pessoa vai, eu disse, acabou, faz, ou faço uma outra fórmula, ou continua mesmo, está se sentindo bem, está conseguindo dormir direito, está conseguindo fazer suas atividades, tem força para levantar de manhã. Então, às vezes a pessoa não tem ânimo nem para levantar, né? Então, eu não consigo. Não, então, um floral ajuda bastante, assim, além das outras técnicas todas, né? Que eu aconselho. Então, dá para melhorar muito, sim. Não sei se tu Com quer falar certeza. mais alguma coisa de ponto cego. Então, Não, os pontos cegos na vida da gente são aqueles pontos, né, que a gente se perde, né? Por exemplo, às vezes as coisas estão na nossa frente e a gente não vê. É aquele ponto cego, parece que a gente está de olhos fechados para aquilo ali. Então, às vezes é o aprisionamento, às vezes é o medo, às vezes é a liberdade, né? São vários pontos cegos de aprisionamento, né? Relacionamentos tóxicos, né? Às vezes a pessoa acha que está num relacionamento incrível. Isso é um ponto cego. E aí a vida brigando. Aí a pessoa olha para mim e diz assim: nossa, não, mas briga de casal. Gente, não é normal um casal brigar. Então é não. importante a gente entender isso, gente. Eu estou dando um exemplo bem corriqueiro, vamos botar assim, que eu atendo milhares de pessoas com esse mesmo problema de casal, casais brigando, casais que, né, com afastamento muito grande entre eles e que não estão conseguindo se entender. Né? Entende? Se Existe um conformaram. Exatamente, existe um ponto cego onde um não está conseguindo olhar para o outro. Tá? Então, assim, na escassez, a pessoa só vive para comer, só ganha para comer e acha que tá ótimo. Se ganhou o suficiente para viver, tá ótimo. Gente, não é assim. Né? Viver não é só isso. Exatamente, a prosperidade está para todos, ela é cósmica. Então, se conecte. O ponto cego de uma pessoa que está nesse lugar, qual é? É você entender que tem algo aí, gente, que eu tenho direito a viajar, eu tenho direito a ter uma boa casa, eu tenho direito a ter um bom carro, o que eu desejar, o que for importante para mim. Então, desconstruindo essas crenças e esses pontos cegos que eu não estou conseguindo perceber, que me deixam aprisionado em questões de, né, que eu não estou percebendo. Então, às vezes, em relação à saúde, às vezes a pessoa está toda errada, pergunta, tá bem? Não, tô ótima. E tá toda errada. Aí a pessoa sente dor aqui, dor ali, dor lá. Não, mas tá tudo certo, não quer se entregar. Não posso me entregar, sou durona. Sou guerreira. Agora, essa coisa. Eu agora, quando alguém fala que é guerreiro, já me dá, ai meu Deus do céu, essa coisa de ser guerreiro, né? Como é ruim. Mas parece um incentivo, parece um elogio. Né? Sim, mas não tem sim. nada de elogio. Né? Eu levei um susto quando eu fui no evento do Paulo Vieira, lá em Brasília, eu fui, né, no Método CIS, que eu fiz com ele, e ele falou sobre isso. Nossa, eu me orgulhava de dizer que eu era uma guerreira, né? Nossa, paz, eu sou uma guerreira, né? Aí quando ele disse que você quer viver lutando? Você quer viver lutando? Porque guerreiro vive lutando. E é isso que você está fazendo na sua vida. Sabe? Então ele falou para todo mundo que tinha esse arquétipo, né? Do guerreiro, que Sim, do guerreiro.
forte, né? Ai, agora quando alguém me chama de guerreira, eu oh, Deus, que eu não quero ser guerreiro, quero ter paz e que as coisas sejam fáceis. Exatamente, eu sou É, potente. Eu ativo a é, minha potência, não quero guerra, eu quero paz. não, queremos paz e tranquilidade. Guerra, né, parece assim uma coisa incessante que tu nunca consegue ficar em paz, tu tá sempre lutando e não chega, parece que nunca vai chegar num estado de consciência, num estado de harmonia, de sossego, de tranquilidade, não, isso é terrível, então até agora eu falo, não me chame mais de guerreira que eu não quero ser a guerreira da história, né? Eu quero ser a que consegue as coisas com facilidade. Isso é muito bom. Né? Facilidade, alegria e glória, Alegria e gente. glória, Barras de Axis. Sim, É um Barra de mantra de Barras de Axis. Access. Gente, É. tudo que está impedindo a gente de ser a nossa melhor versão. Vamos destruir Descrédito agora, por favor, sim? Sim. Sim, Olha, eu tô com saudade de fazer Barras de Axis. É exato. muito bom receber e fazer barras, né? Porque as pessoas realmente, assim, olha, traumas de infância, coisa que a pessoa não conseguiu superar nunca, nem com terapia, faz anos de terapia. Olha, às vezes umas 2 sessões de barras ou 3, uma só, a pessoa consegue superar aquele estado ali, que era uma coisa assim, tipo um implante, estava implantado na pessoa, já era, isso aí não vai mudar, não vai melhorar nunca. E barras te dá isso. Então, eu super aconselho. Todas essas terapias eu sou fã mesmo. Eu recebi e faço também, né? Algumas delas e melhoram muito a vida da gente, dão não sei, um discernimento, uma liberdade. Tu te liberta de padrões, né? Como as nossas crenças limitantes, que a gente tem tantas, né? Que tudo tem que ser, sorte no amor, azar, né, azar no outro lugar, nunca se pode ter tudo, a gente tem essa coisa, ninguém pode ter tudo, né, por que não podemos ter tudo, né, claro que, né, então, quem diz que a gente não pode? Todo mundo pode ter tudo, na verdade. Todo mundo pode ter tudo, então basta acessar, eu acho que são ferramentas, terapias válidas, assim, que realmente mudam a vida da gente, e a gente tem muitas crenças, né, desde pequeno, assim, principalmente com relação à prosperidade, dinheiro, que a gente tem muita crença limitante, né, né, ninguém é bom, quem é bom não é rico, quem é rico não é bom, então tem muitas coisas, assim, mal interpretadas, mas que a família vai, né, o nosso meio vai dizendo assim, dinheiro não dá em árvore, a vida não é fácil, a gente tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa, né? E eu vejo, assim, nesses últimos 2 meses, tu sabe muito bem que muitas coisas aconteceram na minha vida, que eu acho que não foi sacrificar, foi, assim, uma forma fácil, que as coisas vieram, que aconteceram, e que não foi nada, porque acho que antes, sim, eu lutei toda a vida e não conseguia, né, não conseguia comprar minha casa, tudo que eu sempre quis, parecia assim que eu lutava e nunca chegava. E assim, em 1 mês e pouco, 2 meses, tudo aconteceu parecia assim uma coisa kármica, assim, eu acho que eu nunca vou conseguir ter minha casa, porque sempre dá alguma coisa errada. E aí agora também, depois dessa virada de chave, né, consegui assim comprar minha casa e estou muito feliz, louca para me mudar de uma vez logo. Então, Facilidade, né? e era um troço assim impossível. Eu não tenho, eu não consigo. Então a gente não pode perguntar como é que eu vou conseguir dinheiro? Assim, não, o universo conspirou e eu consegui tudo que eu precisava e mais ainda para conseguir esse feito, assim, que para mim era uma coisa assim, 2 meses e meio atrás, assim, né, não vou, já vi que eu vou ter que, né, me conformar com esse meu karma. Eu pensava assim, eu devo ter feito horrores para as pessoas, eu devo ter tirado a casa das pessoas em outra vida, eu devo ter botado fogo, eu devo ter feito horrores para eu nunca conseguir comprar minha casa, sendo que, né, eu trabalho toda a vida e tinha essa dificuldade que eu via que parecia assim, que cada vez que eu estava chegando perto, a reta final ficava mais longe. A gente lembra naquela sessão que a gente fez em dezembro. Sim, foi em dezembro.
Tipo, metade do ano tu ia conseguir tocar. Até tipo maio, isso era dezembro. E para mim era um negócio muito impossível. Muito impossível. Parece assim que. Eu já tava assim, já tinha jogado a toalha, assim, eu vou morar de aluguel, ou vou sempre morar onde eu moro, que é com a minha família, meus parentes, né? No fundo da casa do meu pai, sempre vai ser isso. E aí, de repente, né, foi tipo milagrosamente, né, o universo conspirou e as coisas deram certo, coisas assim que pareciam inatingíveis para mim e que aconteceram. Então a gente tem que jogar para o universo e o universo vai dar um jeito, mesmo que, mas como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Como é que eu... Não, o dinheiro está no universo e acontece, parece assim que as coisas vão se atraindo e vão se alinhando e vão acontecendo, por mais que a gente, né, então a gente não pode perder a fé, né? E eu tive a prova disso, assim, que aconteceu na minha vida, e vejo outras pessoas também, milagres acontecerem, assim, coisas, isso é impossível, acontece, então, né, então a gente tem que ser grato com, né, daquele filme, daquele livro O Segredo, da Lei da Atração, a gente sendo grato, fazendo de conta que as coisas já aconteceram, as coisas vão acontecer, o universo vai se alinhar e a gente vai alcançar as nossas metas, por mais que elas pareçam impossíveis mesmo, né? Então eu acredito nisso, porque aconteceu comigo. Então, e outras pessoas que eu vejo, cada coisa assim parecia impossível acontecer e vão acontecendo. Então não dá para perder a fé, não dá para se acomodar, achar que a vida é uma desgraça mesmo, eu vou só pagar meus boletos todo mês, né, aquela função de pagar a conta, aí depois vai seguindo, tipo, fazendo um peso na terra, mas não tem por que a gente ser só, né, trabalhar, assim, uma coisa que, e não se ver feliz, ou não tá feliz, ou não tá, então isso aí passa pela expansão, por mim, pela minha experiência, quando eu comecei esse processo, e nos últimos meses mais ainda. Então as coisas parecem assim que as portas da esperança, que nem um programa aquele que tinha, né? As portas da esperança se abriram. Eu vejo isso, assim, que aconteceu comigo. Então posso dar o meu testemunho, que com certeza outros tantos têm, né? Tu também deve ter muitos testemunhos aí. Acho que deu uma... Tu sumiu aí, Adriana, só tô ouvindo a tua voz. Peraí que eu... Isso. Outra coisa que, continuando, né, para a gente, que desperta a nossa consciência, que expande a nossa consciência, é a sair da zona de conforto, não se acomodar, a gente já falou um pouco disso, então buscar sempre essas práticas, fazer que a gente, se conformar e se acomodar, nada vai mudar, né? Então a gente tem ferramentas, e quanto mais a gente caminha, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, quanto mais eu fui caminhando, tateando, meio que não sabendo, meio um pouco para onde ir, mas as coisas foram acontecendo e as pessoas certas apareceram, que me ajudaram, que me carregaram no colo, né? Então, eu sou muito grata ao universo, assim, mais do que nunca. Acho que nunca fui tão feliz, assim, e bem, e me sentir tranquila, assim, na vida, e sabendo que eu estou na minha missão, cumprindo a minha missão. Então, é isso. Então, querida, quais são as tuas considerações finais aí, né? Qual é a mensagem que gostaria de deixar ao pessoal que está aí nessa expansão, né? Que está aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Entrou depois aqui, ó, Encanto e Magia Cigana, Olho de Horus, entrou depois, né? Então, o que tu deixaria pro pessoal aí, né? Para eles refletirem, para eles pensarem, né? Quais são as tuas considerações aí? Eu acho que a gente não deve se acomodar, a gente deve perseguir, o universo está aí, tudo que a gente precisa está no universo, a gente não deve duvidar desse alinhamento, que quanto mais a gente iniciar nesse caminho, pensando assim que não é normal a pessoa ter dores, ter problemas,
sofrer, tem sofrimentos que a pessoa não sabe, não tem força também para... Quando a gente não consegue fazer por si, a gente tem que procurar alguém que consiga fazer pela gente. Então, buscar ajuda. Eu acho que às vezes a pessoa tem vergonha ou orgulho e vai passar uma vida inteira num estado, vai perder a encarnação, né? Eu acho que a gente não pode chegar lá, mesmo que esteja lá com 80 anos, a gente tem que tentar dar um jeito, que a gente ainda tem tempo. Então a gente tem que aproveitar esse tempo aqui na Terra muito bem para não chegar lá do outro lado, né? Ai, tipo, mãos vazias. Ah, mas o que tu fez da tua encarnação? Por que tu tinha essa? Então a gente tem que procurar ajuda, procurar melhorar, procurar entender por que as coisas são assim, ou por que aconteceram certas coisas, mas dar um salto, né? Dar um salto quântico, não ficar assim, tá, agora já sei tudo que aconteceu, não, mas tu tem que ter atitudes que propiciem, que proporcionem essa nossa evolução no caminho, ou a revolução que seja, né? Uma palavra, acho que até a revolução é melhor, porque involução e evolução a gente fica sempre assim. Não, a gente tem que ter uma revolução da nossa consciência, né? Essa expansão toda vai nos ajudar a nos entender, a nos alinhar na nossa missão, e é isso que eu penso, assim, que eu vejo. Tem alguma pergunta? Certo. Não enxergo. Aham. Alguma... O Ed falou o seguinte: as crenças do medo dominam e aprisionam as pessoas, né? Dizendo que o reino de Deus é apontado para o templo religioso, sendo que o reino de Deus é dentro de nós mesmos. Com Com certeza. certeza, Com tá, Ed? certeza. Muito bem. É isso, né? A gente não precisa estar, né? Às vezes tem pessoas que têm essa tradição maior, mas o nosso templo é o nosso, a gente tem que, né, enquanto a gente está aqui encarnado, a gente tem esse corpo, esse veículo físico, né? A nossa alma, tudo, mas a gente não precisa estar, né? Não quer dizer que as pessoas que estejam lá estejam bem também. Então, a gente tem o nosso Deus, né? A gente tem a nossa centelha divina, o nosso eu superior, ou cada um chama o Jeová, ou Deus, ou o nosso Cristo cósmico, tem vários nomes, né? Mas a gente tem eles dentro da gente, a gente tem como acessar isso, tem como ficar bem, não quer dizer que tu estás num templo, numa igreja, que tu esteja ligado ao teu eu superior. Eu tenho certeza que eu não tenho um vínculo religioso, acho que tu também não tem, assim, eu não vou numa casa espírita, nem umbanda, tudo, não tenho esse vínculo religioso, então como se fosse independente, então meu trabalho é eu estar bem e tentar ajudar as pessoas, ou as pessoas se autoajudarem através dessas ferramentas. Eu acredito que são verdadeiras e que realmente levantam a pessoa do fundo do poço, resgatam as pessoas do fundo do poço, como eu já vi várias pessoas acontecer. Então, esse é o meu recado. Obrigada, querida. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aí pela participação de todos, né? A gente sabe que sábado é um dia desafiador mesmo, né, Alessandra? As pessoas estão cansadas, estão fazendo outras coisas, né? E todos que passaram por aqui ou estão aqui nos assistindo, a gente é muito grata, com certeza, nós somos muito gratas. E com certeza entender essa neutralidade, como ele colocou aqui, é entender que existe um mundo invisível, né? Existem pontos cegos nesse mundo invisível, que tudo é interessante ponto de vista. A gente precisa só acreditar. É aquela coisa, mesmo que os próximos passos estejam uma escuridão, a gente tem que seguir andando, né? Uma vez eu estava numa palestra de um... agora me deu um branco o nome dele, mas é muito importante isso. Amir Klink. Tá, navegador, aquele navegador, né? O navegador. Eu fui numa palestra dele e ele disse o seguinte, né? Quando ele ficou perdido uma vez no mar, né? E ele achou que ele ia morrer. E ele disse que uma voz dizia para ele o seguinte: continue nadando, continue remando. Entende? A única coisa que ele sabia que ele tinha que fazer é continuar remando. E expandir a consciência, meus amigos, é continuar remando, é continuar andando, é acreditar que existe muitas coisas aí fora que a gente não compreende, mas que a gente não precisa compreender, a gente precisa apenas aceitar. Aceitar que está acontecendo muita coisa.
e que o mundo, né, o quântico, né, as coisas, os milagres, as magias estão acontecendo, mas que a gente precisa só ter força, coragem e sabedoria. Força para suportar o que a gente não pode mudar, coragem para mudar o que pode e sabedoria para perceber a diferença, tá? Então, gratidão, né? Ó, vocês estão de parabéns, aprendo com vocês, me sinto liberto com o seu ponto de vista. Que bom, Ed, Que bom. gratidão aí, gratidão. Então, estamos aqui sempre ligados e conectados aí esse movimento. Fiquem com Deus. Compartilhem aí, vai ficar gravado, né? Se algum Exatamente, amigo está precisando, algum parente, algum familiar que vocês, né? A gente está à disposição aí para ajudar as pessoas. Então, exatamente. compartilhe essa live. Muita gente não assistiu, mas pode ser compartilhada depois. Exatamente. Então, é isso. Vou deixar o teu telefone da Andréia, quem quiser pegar, tá? Na descrição desse vídeo, gente, tem um grupo, tá? Que é o grupo da conexão. Entre nesse grupo, se quiserem, a Andréia tá lá, né? O pessoal tá lá, quem não tiver, se não, né? Então, se quiserem falar com ela, o telefone dela tá lá também, ela vai estar lá. Então, assim, gente, nós estamos aqui para partilhar, né? Estamos aqui todos para nos conectar nesse mundo invisível. Tá? E ajudarmos uns aos outros, porque o outro não existe, né? Quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando a mim mesmo, tá? Verdade. Namastê a todos, gratidão a todos. Gratidão. Tchau.